Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que os recebemos aqui. Se é a sua primeira vez, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. E não se esqueça de se inscrever e de clicar o seu joinha. Na Igreja Católica, 4 semanas antes do Natal, vivemos um tempo de feliz espera, que chamamos de Advento. Advento significa vinda. Aguardamos a vinda, o nascimento de Jesus, o Salvador. O terceiro domingo destes é conhecido como Domingo Gaudete, uma palavra latina que significa alegrar-se. A partir da carta de Paulo aos Filipenses, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Portanto, se trata da celebração da dimensão festiva desse tempo, quando estamos a 2 semanas do Natal. O Evangelho é o de Lucas, capítulo 3, versículos 10 a 18, e diz o seguinte: Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: Que devemos fazer? João respondia: Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: Não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: E nós, que devemos fazer? João respondia: Não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa, e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: Eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Lucas está retratando o ministério de João Batista. João exortava as pessoas ao batismo de arrependimento que ele ministrava, para lhes serem perdoados os pecados. Essa era uma dimensão sacramental do seu ministério, com um sinal. Também havia a dimensão moral, pela qual chamava as pessoas a mudarem suas vidas, de modo bem específico, ao arrependimento e à conversão. São 3 os grupos que neste evangelho lhe perguntam o que devem fazer e como devem viver: as multidões, os coletores de impostos e os soldados. As respostas de João são específicas para cada grupo. Para as multidões, ele aponta a caridade, as obras corporais de misericórdia, como as conhecemos, exemplificando com o vestir e o dar alimento aos necessitados. Se alguém tem 2 casacos, dê um a quem nada tem. Se alguém tem mais alimento do que precisa, reparta com os que não o têm. Jesus vai ensinar o mesmo, e ainda deixará claro que sempre que se fizer isso a alguém, é a ele que se estará fazendo. Trata-se de obras de misericórdia e mostra uma continuidade entre o ensinamento de João e o de Jesus. Os coletores de impostos, em sua maioria, eram judeus trabalhando para Roma, assim como o apóstolo Mateus. E por colaborarem com a ocupação romana, eram desprezados, vistos como vira-casacas, negociantes que extorquiam o povo pelo poder do seu cargo e incorriam em abuso. João lhes responde que se limitem a coletar o que lhes era determinado, agindo com justiça e não pretendendo beneficiar-se com exigências superiores. Ao terceiro grupo, o dos soldados, João recomenda não usar o poder de ocupantes do território para roubar das pessoas, para levar suas casas, tirar seu dinheiro ou seus pertences, ou praticar a violência. Nem acusar a ninguém falsamente, o que poderia levar a uma condenação até a morte sem julgamento. E então conclui: contentem-se com seu salário, isto é, não sejam gananciosos nem mercenários, como muitos soldados eram, combatendo apenas pelo dinheiro que lhes era pago e não por patriotismo.
Todas essas são recomendações presentes nos 10 mandamentos. Em última análise, João exorta todos a seguirem os mandamentos, praticando ainda a esmola e a caridade. Ouvindo João, como vimos na leitura, as pessoas se perguntam se ele seria o Cristo, o ungido, o Messias esperado que teria chegado. E aqui entra o tema com o qual o Advento se preocupa, a expectativa da vinda do Messias. João responde: Eu vos batizo com água, mas vem alguém depois de mim que é maior do que eu, e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Quer dizer, não sou digno sequer de ser seu escravo, pois desamarrar os calçados era trabalho dos escravos, quando o patrão chegava das suas jornadas, empoeirado, e os escravos lhe lavavam os pés. Em seguida, João refere o batismo do Espírito Santo e do fogo. Então ele descreve alguém que vai ser um juiz e acrescenta a figura da colheita, daquele instrumento na colheita que joeirava os grãos e separava os grãos do trigo e as cascas das sementes no antigo Israel. O juiz vai levar o trigo e colocá-lo em seu celeiro, mas a palha ele vai queimar com fogo inextinguível. Observemos. João afirma que o Messias esperado não apenas trará a boa nova da salvação, mas julgará a humanidade, e ela será dividida. O Batista adverte que é preciso estar pronto moralmente para a vinda do Cristo. O mesmo serve para nós, que vivemos agora, e estamos nos preparando para celebrar o Natal do Senhor. E assim, no domingo Gaudete, todos somos chamados a nos alegrarmos, porque o Rei está chegando. Estará chegando no Natal. No IV século, Santo Ambrósio escreveu sobre o Evangelho de João um comentário, que é o mais completo que possuímos hoje. E sobre as palavras de João Batista, o santo refletiu assim: João deu respostas adequadas a cada tipo de pessoas que o interrogaram, mas que são apropriadas para todas as ocupações, assim como é a prática da compaixão. As pessoas de qualquer ocupação, idade, raça, precisam ter suas necessidades básicas atendidas, e isso cabe a quem pode fazê-lo. Não importa se soldado, coletor de impostos, os nossos fiscais de Receita Federal, Estadual, se são do campo ou da cidade. Sobre todos recai o mandamento de prover a quem não tem. A misericórdia e a compaixão são a virtude perfeita. E sabemos que todos são chamados à prática dessa virtude, não nos cabendo justificativas vãs, como a respeito do mundo em que vivemos, da nossa ocupação, do nosso tempo. Não há desculpas para o cristão. Qualquer que seja o seu estado de vida, cabe-lhe obedecer aos mandamentos e praticar a caridade. Preparar o Natal não é se preocupar com as luzes na árvore, com presentes ou festividades, encontros com vários grupos, e sim, antes de tudo, adequar nosso comportamento moral e ético aos mandamentos do Senhor. Praticar as obras de misericórdia de modo especial, e isso é um grande instrumento de penitência, ao lado de outros que também podem ser praticados. Não há separação entre os ensinamentos de João Batista, de Ambrósio e a vida cristã, profissional, dos negócios, pessoal. Os mesmos ideais devem ser seguidos em qualquer desses campos. Os mesmos princípios morais governam tanto a vida social como a vida religiosa, que precisam ser vistas por cada pessoa como uma só. João está basicamente nos dizendo que, se não o fizermos, não acabaremos no celeiro do Senhor junto com ele, mas como palha queimada no fogo inextinguível. A nova é boa para os que se arrependem, convertem e começam uma vida de caridade a qual Cristo nos chama. Procuremos nos dedicar mais neste advento às obras corporais de misericórdia, como alimentar os famintos, vestir os que não têm roupas suficientes, visitar os doentes e idosos. Elas não são opcionais, são essenciais para preparar nosso coração para a vinda do Messias Salvador. Pedro diz em uma das suas cartas que a caridade cobre a multidão dos pecados. Podemos observar que tivemos 1 ano para preparar a gruta do nosso coração para a chegada do menino Deus, assim como José preparou a gruta de Belém. E ele teve um só dia ou menos.
Acendeu uma lâmpada, afofou a palha, reuniu umas cobertas onde Maria pudesse se reclinar, trazendo a ela água para beber e ter leite para amamentar o menino e algum alimento. José preparou rapidamente a manjedoura berço. Então vamos nos perguntar: em que eu estou diferente desde o último advento? Quanto o meu coração está mais aberto e sedento desde o ano passado? É um coração que procurou mais o Cristo, na Eucaristia, na adoração, na oração? É um coração que se tornou capaz de tratar todo o irmão com o mesmo carinho com que imagina que iria tratar o bebê Jesus? Que sementes eu plantei? De trigo ou de joio? De união ou de divisão? Quando decidi fazer alguma coisa, me perguntei se Jesus ia gostar, se era aquele o momento de fazer aquilo, se era aquela forma de fazer. Minhas ações estão me levando para o céu? Que este seja um tempo de meditação e não de estresse e ansiedade pelos muitos compromissos. Que tomemos de nosso tempo para servir os necessitados. A alegria de dar é muito maior do que a de receber, e Deus ama a quem dá com alegria. Sejamos uma luz que ilumina os nossos irmãos, vizinhos, colegas, enquanto nos preparamos para a vinda da luz do mundo no Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço por você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado essa postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações. E não deixe de conferir as nossas playlists.